Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula de processo civil. Hoje nós vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo de provas. Lembrando que nós paramos na parte, o início da prova pericial e nós vamos retomar daí. Bem, nós falamos da questão da quesitação, dos requisitos, da apresentação e aí faltou a gente explicar algumas coisinhas ainda sobre perícia. Vamos lá. Bem, quando é nomeado perito, ele também vai falar da questão dos honorários. No que tange aos honorários, o juiz pode determinar que o pagamento seja realizado 50% no início do processo e 50% ao fim do processo. Quem vai pagar os honorários? Aquele que requisitou a perícia, ok? Bem, o que pode acontecer? E se o parecer ele for reduzido ou ele for inconclusivo? Bem, o juiz ele pode diminuir aquele honorário quando ele não trazer todos os aspectos que estavam pretendendo, ok? E se a parte foi lá e tocou o louco, ele sumiu, ele não quis concluir, bem, então o juiz vai intimar ele para devolver os valores. E se ele não devolver os valores, além da multa que vai ser aplicada pelo prejuízo processual, do impedimento de ficar 5 anos sem poder prestar nova perícia, caso não seja devolvida a parte poderá executá-lo fazendo uma cobrança acerca desses valores, ok? Bem, regra de impedimento, regra de suspeição, vale para o perito? Sim. Impedimento, objetivo, suspeição, subjetivo. No caso do impedimento, nulidade absoluta, suspeição, nulidade relativa. O momento é a primeira oportunidade que tem para se manifestar no caso da suspeição, porque ela é relativa, salvo se vier prova posterior. E no caso do impedimento, matéria de ordem pública, mas temos um nuancezinho que a gente vai falar mais lá na frente. Tranquilo? Bem, a substituição do perito, ela pode ser motivada, quando por exemplo ele fala que não tem suficiência sobre aquele fim, e ela pode ser imotivada, que é o tocar o louco. E aí a gente fala que essa pessoa que dá uma de doido, que some, que estraga, que não quer mais fazer, ela vai ter que arcar com as consequências. O outro vai devolver, obviamente, né? Bem, quesitação. Nós falamos que as partes vão ter que pegar e vão ter que apresentar os quesitos para o perito. Só que pode haver uma quesitação chamada de quesitação suplementar. Ela pode ser feita antes da audiência de instrução e julgamento, ou ela pode ser feita durante a audiência de instrução e julgamento, se for requisitado para o perito ser ouvido em juízo. Tranquilo? Bem, o juiz, ele pode, quando for quesitado em audiência, ele pode verificar a pertinência daquele quesito e pode permitir ou não. No mais, o próprio juiz vai poder fazer a sua quesitação, ele pode perguntar ao perito. Bem, as partes podem ainda acordar sobre quem vai ser o perito. E perceba que elas acordando sobre o perito, elas estão decidindo em comum acordo. Agora, os assistentes técnicos que cada parte pode apresentar, precisa ser em comum? Não, cada parte pode apresentar o seu assistente técnico. Lembrando, o assistente técnico não precisa ser dotado de imparcialidade, porque ele vai estar justamente defendendo, entre aspas, o interesse da parte que o colocou como assistente. Então, quando vai ter um ato de perícia, ele vai acompanhar, ele vai ter que participar, ele vai poder se manifestar, tranquilo? Então é por isso que a gente fala que ele é parcial, porque ele vai estar justamente na defesa dos interesses daquela parte para fazer com que a perícia seja devidamente estruturada. Bem, o juiz pode dispensar a perícia, a prova pericial? Sim, quando houver provas suficientes nas ações, no processo, que permita ele ter o seu juízo de convencimento. Por exemplo, já foi juntado um laudo e não foi impugnado. As provas documentais não restam dúvidas. Tranquilo? Então, nesse caso, ela pode ser afastada. Bem, sobre o laudo, o que ele precisa obrigatoriamente ter? O laudo ele tem que ter a exposição do objeto, ele tem que ter a análise técnica sobre aquele objeto, ele tem que falar um método e justificar o porquê do uso daquele método, e ele tem que trazer uma resposta conclusiva. No mais, a linguagem tem que ser simples e não pode expressar opiniões, ou seja, subjetividade desse parecer técnico. Bem, pode ter mais de um perito? Sim, quando tiver complexidade a causa envolver diferentes matérias, pode ser requisitado mais de um perito. Qual que é o prazo da perícia? O juiz vai estipular
quanto do momento da apreciação da escolha do perito e poderá prorrogar esse prazo. Tranquilo? Bem, o laudo deve ser entregue até 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento, justamente para as partes poderem fazer aquela quisitação suplementar. Pode ter outra perícia, ou seja, uma segunda perícia? Pode. Só que veja bem, digamos que a primeira perícia não ilustrou com clareza tudo que foi requisitado ou ficou alguma obscuridade. Pode ser pedida outra? Pode. Só que a segunda não afasta a primeira. Tranquilo? Não quer dizer que a segunda vai fazer com que a primeira suma. Não. Não vai tirar a validade da primeira. Não. Vai constar, vai estar lá as duas perícias. Tranquilo? Show! Bem, inspeção judicial. Artigo 481 seguintes. Vai falar sobre a hipótese do juiz poder ir ao local, visitar pessoas, visitar aquela situação, visitar a perícia, dele poder participar dos atos, ele poder investigar propriamente na linha de frente. Tranquilo? AIJ, audiência de instrução e julgamento. Artigo 360 e seguintes. Pô, professor, mas o senhor foi lá na frente e voltou? É porque essas fases de saneamento sobre o que precisa ser produzido, ela vai ser justamente identificada antes da própria audiência de instrução e julgamento, e aí então nós vamos utilizar essas provas durante a audiência de instrução e julgamento. Vamos lá. Ela é una e contínua. Via de regra, ela vai acontecer todos os atos somente naquela audiência e ali vai ser findada. Como que funciona? Bem, o juiz ele vai tentar no primeiro momento ver se as partes fazem um acordo. Se as partes chegaram lá no momento, teve um pregão, as partes estão lá no momento, né? Chegaram certinho, vamos voltar um pouquinho, rebobinar aí. As partes chegaram, teve um pregão, foi devidamente publicado o dia, o local e a hora. Então as partes estão lá, teve essa publicação, está tudo certinho, chegaram lá as partes. O que o juiz vai fazer? Vai ver se elas querem fazer um acordo. Não tem acordo? Então vamos seguir. Teve perícia? Vai ter que ouvir o perito? O código diz que preferencialmente vai seguir essa ordem. Primeiro, perícia. Vai ouvir o perito. Depois, depoimento pessoal, que tem que ser requisitado, ou seja, para ouvir o autor ou o réu. Bota o autor primeiro para ser ouvido. Requisitou o depoimento pessoal do réu? Coloca o réu para ser ouvido. Depois, testemunhas do autor e depois testemunhas do réu. As partes podem convencionar sobre a ordem das testemunhas? Podem, ok? Podem sim. Bem, procederam essa parte estrutural, depois que foi ouvido todo mundo, o juiz ele pode conceder às partes para fazerem os debates, e aí os debates seriam 20 minutos de alegações finais, orais, prorrogáveis por até 10, para o autor primeiro, depois para o réu. E se tiver litisconsórcio, vão dividir o tempo. Mas eu posso usar 5 e o outro pode usar 20? Pode, não tem problema. O juiz pode fazer com que essas alegações finais sejam escritas? Pode também. Em sendo escrita, ele vai dar 15 prazos para um, depois 15 prazos para o outro. 15 dias para um, 15 dias para o outro. Como funciona isso? De forma sucessiva. Primeiro o autor, depois o réu. O juiz pode superar isso daí e não conceder alegações finais? Pode também, porque ela pode ser dispensada, tranquilo? E o juiz? Como é que ele funciona nisso daí? Bem, o juiz, ele vai poder perguntar, ele vai ter que esclarecer as testemunhas sobre o compromisso de dizer a verdade, ele tem poder de polícia, quer dizer, ele vai falar que as partes têm que tratar com urbanidade, ele vai manter a ordem da casa, ele pode tirar a gente de audiência, ele pode chamar a polícia, ele pode chamar a segurança, ok? Então, ele que vai ser a pessoa, o grande maestro daquela orquestra que é a audiência, tranquilo? Ele vai poder fazer perguntas, ele vai poder fazer quesitos, tranquilo? Bem, então, retomando. Aí aconteceu de que teve ali a questão da perícia, depoimento, testemunha, teve os debates, aí falta uma coisa, né? O juiz vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que sentenciar. O juiz pode sentenciar na hora? Pode. O juiz pode sentenciar depois? Também pode. Qual que é o prazo que o código fala? 30 dias. Quer dizer que isso daí, se ele não cumprir, tem alguma nulidade? Não, galera, tem que ser conveniência, oportunidade na medida da celeridade do judiciário, né? Então, não quer dizer também que ultrapassou os 30 dias
tem uma nulidade absoluta e acabou o processo. Não, tem que também olhar com certa razoabilidade. Bem, só que digamos que a parte atrasou, superou 30 minutos, que o código diz sobre 30 minutos, atrasou. E aí? Bem, se ela atrasou 30 minutos e foi de maneira injustificada, o juiz pode cancelar, suspender aquela audiência. Digamos que a parte e o advogado não foram, ele pode cancelar aquela audiência e aí a parte pode ser penalizada com as custas. Se for motivado, aí o juiz vai apreciar para ver se vai punir ou não e aí ele vai remarcar. Digamos que faltou uma testemunha do autor. Poxa, eu posso ouvir logo o perito? Eu posso ouvir logo os depoimentos pessoais? Pode. Então o juiz pode fazer a cisão, ou seja, ele pode separar aquela audiência que era uma, desde que seja motivado. Tranquilo? Então, sobre a questão da audiência, nós temos aí a questão do atraso, que aí é tranquilo. Turno, no mais, uma regrinha importante. Professor, tem ali no quadro escrito assim, impedimento. Bem, o código vai trazer que até o momento da audiência de instrução, a parte tem que comprovar que ali está uma hipótese de impedimento. Porque se ele não comprovar o impedimento ali, vai seguir. E aí depois, se ele quiser, ele que recorra apresentando um impedimento. E aí o recurso seria, no caso da sentença, a apelação, e essa discussão sobre o impedimento seria preliminar de apelação, ok? Bem, agradeço, muito obrigado e até a próxima aula.